Olá e bem-vindos ao meu canal do YouTube mais uma vez. Hoje temos o caso de Paulette Guevara Fara. Outra vez, na verdade, porque há muitos anos já tratei desta história aqui. Mas como devem imaginar, não gosto da quantidade de tempo que dediquei, não gosto de como saiu. Simplesmente acho que, na verdade, poderia fazer muito melhor, poderia me explicar muito mais. E sendo um caso tão conhecido no México e no mundo, agora me parece apropriado que façamos um vídeo melhor a respeito. Este caso foi muito midiático, teve muitas teorias por parte do público, e até hoje ainda há pessoas que não estão muito certas do que aconteceu e qual é a verdade. Então, vamos nos aprofundar nisso. No ano de 2001. Depois de algum tempo de namoro, Lisette, uma das filhas da influente e milionária família de origem libanesa, Fara, casou-se com Maurício Guevara, outro jovem da alta sociedade mexicana que se dedicava a vender imóveis, sendo um dos melhores em sua área. O casal aparentava ter tudo o que era preciso para ser feliz e uma vida perfeita. Não só eram jovens e estavam apaixonados um pelo outro, mas também tinham muito dinheiro para garantir a vida que desejavam. E como parte disso, compraram um luxuoso apartamento de 2 andares em Huixquilucan, uma localidade metropolitana localizada no estado do México. O apartamento deles pertencia a um luxuoso condomínio de vários edifícios chamado Garden House, dentro da Hacienda del Ciervo, um bairro privado que eles escolheram devido à sua segurança e comodidades. A ideia deles era começar uma família lá e não demoraram muito para fazer isso. No ano seguinte à instalação no local, em 2002, receberam sua primeira filha, a qual chamaram de Lisette como sua mãe, embora, para evitar a confusão, a chamavam de Chess. 3 anos depois, no dia 20 de julho de 2005, juntou-se à família a segunda filha, a qual nomearam como Paulette. Ao contrário de sua primogênita, sua segunda filha nasceu muito antes do previsto, enquanto Lisette estava aproximadamente na 25ª semana de gravidez, ou seja, nos 5 meses. Quando Paulette nasceu, pesava apenas 800 gramas e media apenas 34 centímetros. Mas seu tamanho não era o maior problema, mas sim sua saúde. Devido ao seu nascimento tão prematuro, sua saúde foi delicada desde o momento em que nasceu. E isso provocou que, algumas horas depois de ter nascido, ele acabou sofrendo um derrame cerebral na parte esquerda do seu cérebro. Esse derrame teria fortes sequelas na pequena bebê, que, embora tenha conseguido sobreviver a todas as adversidades, o fez com um grave problema motor e um distúrbio de fala igualmente severo. Embora sua capacidade cognitiva estivesse intacta, ou seja, o derrame não havia afetado de forma alguma sua inteligência ou entendimento do mundo. Paulette saiu do hospital depois de meses, com um prognóstico médico que afirmava que ela nunca poderia andar. No entanto, seus pais não se limitaram à opinião dos médicos daquele hospital, fazendo uso de seu dinheiro e de seus contatos. Lisette e Maurício passaram os anos seguintes visitando diferentes médicos e tentando diferentes tratamentos, entre os quais estava a ecoterapia, que pareceu ser o que teve mais sucesso com sua filha, para a época em que teve que começar sua educação formal na pré-escola. Aos 4 anos, Paulette havia superado em muito as previsões dos médicos que a atenderam no início de sua vida. Caminhava com dificuldade, mas podia se mover livremente. E embora precisasse de ajuda para algumas tarefas, como se vestir, era muito mais do que seus pais haviam sequer sonhado. A chegada de Paulette transformou completamente o apartamento da família Guevara. Tendo que adaptar não apenas certos lugares de sua casa, mas também suas rotinas, Lisette decidiu se dedicar totalmente às suas filhas, mas para isso tinha bastante ajuda. Ela contava com 2 babás, além de uma empregada doméstica que se encarregava de limpar e fazer a comida enquanto ela realizava outras tarefas. Em 2009, inscreveram Paulette no Cricri, um dos jardins de infância mais prestigiosos naquela época, embora a decisão não tivesse a ver com seu prestígio, mas com os serviços que oferecia. Cricri era uma das poucas instituições que contava com a figura de vários assistentes especializados em crianças com deficiência, que eram designados a esses pequenos para estar com eles e ajudá-los em seus problemas específicos. No caso de Paulette, seriam sua fala e mobilidade.
Mesmo com dificuldades de comunicação, Paulette não teve problemas para fazer amigos e se adaptar. Em seguida, Carmen Valles, a diretora do jardim de infância, a descreveu como muito entusiasmada, fazendo o maior esforço para realizar suas atividades por conta própria. Ela disse que os pais estavam muito interessados no desempenho e bem-estar de sua filha. Por isso, era comum que eles fossem às reuniões e estivessem envolvidos nas atividades da escola. Quanto aos seus colegas, eram muitos os que a adoravam. Devido ao seu distúrbio de fala, Paulette não conseguia dizer seu nome completo. Então se apresentava como Paul, que rapidamente se transformou em seu apelido entre amigos. A vida de Paulette estava cheia de anormalidades e obstáculos. Mas além de seus claros problemas de saúde, graças aos recursos de sua família, ela podia viver da melhor forma até março de 2010. Uns 10 dias antes dos fatos ocorrerem, Paulette começou a faltar ao jardim de infância. No dia 12 de março, sexta-feira, Lisette informou ao jardim de infância que sua filha estaria ausente por motivos de saúde. Embora nunca tenha mencionado o que realmente aconteceu com Paulette ou quando ela voltaria às aulas, o que na verdade nunca aconteceu. No domingo, 21 de março, Paulette voltou de uma viagem ao Vale de Bravo, uma cidade muito turística do estado do México. Ela tinha ido com seu pai e sua irmã mais velha, acompanhados pela babá Érica. Por outro lado, sua mãe, Lisette, tinha feito outra viagem com uma amiga por seu aniversário, então ela não estava com eles. Eles ficaram lá até a noite, jantaram fora e voltaram para o apartamento onde Lisette os esperava. Maurício tinha voltado muito cansado de dirigir entre as duas cidades, então foi diretamente para a cama, deixando que sua esposa cuidasse de colocar as pequenas para dormir. Lisette havia passado o fim de semana com as amigas em Los Cabos, então estava ansiosa para ver as filhas e passar alguns minutos com elas. Então ela permitiu que ficassem acordadas até às 21h30, um pouco mais tarde do que seu horário comum de dormir. Depois, ela as ajudou a ir para a cama, pois precisavam descansar para a escola no dia seguinte. Antes das 10 da noite, tanto Chess quanto Paulette já estavam deitadas em seus respectivos quartos, já dormindo, então Lisette fez o mesmo e foi se deitar com seu marido. Em algum momento daquela madrugada, a vida dos Guevara mudaria para sempre. Na manhã de segunda-feira, 22 de março, os pais de Paulette decidiram que era hora dela voltar para a escola. Então, enquanto Maurício se vestia e se preparava para trabalhar, Érica, a babá, deveria acordar a mais nova das meninas. Como Paulette precisava de ajuda para se vestir, Érica decidiu ir diretamente acordá-la. Como sempre, entrou no quarto dela e foi até as janelas para abrir as cortinas e deixar o sol entrar. Encontrar o sol. Normalmente, quando ela fazia isso, Paulette acordava, a via e a cumprimentava, mas aquela manhã foi diferente. Confusa por não ouvir a menina, Érica se virou para ver se estava tudo bem com Paulette. Mas ao olhar para a cama de casal, foi então que ela percebeu que ela não estava lá. Surpresa, Érica se aproximou da cama para levantar todos os lençóis, o cobertor, o que estivesse lá interrompendo, procurando a menina. Cada vez mais confusa, a babá saiu do quarto e encontrou Maurício no corredor. Pensou que talvez ele ou sua esposa tivessem acordado Paulette antes que ela pudesse fazê-lo. Então decidiu tirar as dúvidas e perguntou de imediato se ele tinha visto a filha caçula. Completamente distraído, Maurício respondeu que não e que perguntaria a Lisette. Sem hesitar, Érica foi à suíte principal falar com ela. Lisette ainda estava um pouco sonolenta até que a babá perguntou se, por acaso, Paulette estava com ela. Surpresa, Lisette acordou e disse: "Como assim ela não está? Vá, por favor, verificar o quarto de brinquedos. Ou ela deve ter saído com o pai dela?" Érica a obedeceu. Continuou procurando Paulette pela casa toda, enquanto Lisette se levantava para tomar um café e fumar um cigarro. Nem ela nem o marido estavam realmente preocupados. Ainda pareciam acreditar que Paulette estava em algum lugar da casa, em uma tentativa de resolver tudo. Antes de ir trabalhar, Maurício começou a abrir armários e as diferentes portas do apartamento procurando sua filha mais nova, mas não teve sorte. Então, Lisette pediu ao marido que olhasse para o que seria a piscina do prédio. Para isso, ela pediu ajuda ao chefe de manutenção e alguns vizinhos para remover o protetor da piscina.
Na água também não havia rastros de Paulette. Chess, de 7 anos, havia saído para uma escola um pouco antes. Então, Lisette e Maurício começaram a pensar que talvez Paulette a tivesse seguido. De alguma forma, conseguindo subir no ônibus escolar. No entanto, após refletirem um pouco, perceberam que era uma hipótese bastante ilógica, levando em consideração os problemas de mobilidade que a menina tinha. Ainda não muito convencida e sem ter outra ideia do que poderia ter acontecido, Lisette decidiu se trocar para ir até o escritório de segurança do complexo onde moravam e pedir aos guardas para ver as gravações das câmeras de segurança. No entanto, isso não era possível. Os funcionários de segurança explicaram que essas câmeras permitiam ver ao vivo, mas não gravavam. Portanto, não havia como verificar se sua filha mais nova tinha ido atrás de sua irmã ou não. Enquanto sua esposa conversava com eles, Maurício checou todas as possíveis entradas do apartamento. Portas e janelas estavam intactas, então não parecia que alguém tinha entrado à força. Maurício, naquele momento, liga para sua irmã Margaret, que, preocupada por sua vez, liga para uma amiga e entram em contato com a polícia para iniciar a busca. Ela é quem faz a denúncia. Meia hora mais tarde, as autoridades chegaram ao complexo para revisá-lo de cima a baixo. A principal hipótese era de sequestro, mas não há indícios de que isso tenha ocorrido. No entanto, isso não fez com que a polícia perdesse o interesse, pelo contrário. Graças à influência da família, o prefeito se envolveu no caso e chamou o procurador-geral do Estado do México. Para Camazefam, à tarde de segunda-feira, 22 de março, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do México já havia divulgado uma foto de Paulette e seus dados, iniciando oficialmente uma busca massiva. Ao mesmo tempo que a família de Paulette fazia o mesmo, sua tia, Arlette Farrah, iniciou uma campanha nas redes sociais, começando por escrever e-mails de divulgação. Ele continuou postando fotos de sua sobrinha nas redes sociais, que logo se tornaram virais, sendo muito compartilhadas. Nos 4 dias seguintes, os pais de Paulette usaram suas influências para que toda a mídia mexicana noticiasse o desaparecimento da filha. Não apenas Maurício e Lisette apareciam várias vezes ao dia em diferentes programas de televisão falando, mas também produziram e pagaram para que pelo menos 4 anúncios fossem exibidos na programação diária. Enquanto em todo o estado do México apareciam cartazes colados com a foto e informações de Paulette, o caso recebeu muita atenção desde o primeiro momento. A ideia de que uma menina com deficiência tivesse desaparecido já era algo horrível, mas o fato de que ela desapareceu de seu próprio quarto tornava tudo ainda pior. Se uma menina com dificuldades para se mover desapareceu de sua própria cama no meio da noite, sem que seus pais percebessem, significava que isso poderia acontecer em qualquer lugar. Eu coloquei minha filha para dormir por volta. Esta é a cama de Paulette? Ela pergunta se está estreando separadamente. Eu disse para ela procurar. Ela deve ter saído atrás do papai ou da Tata. Onde ela está? A menina não está aqui, disse a senhora. Encontrei meu marido que confirmou. Ela não está com ele. Você tem alguma ideia? Tudo o que eu quero é que minha filha apareça. Mas você não tem alguma ideia? Sim. Já não tenho ideias. Todo o programa de notícias mexicano estava falando sobre o quão estranhas eram as atitudes. Incrivelmente, a primeira coisa que fizeram foi culpar as babás. Elas tinham algo contra a família Guevara Farrah? Marta cuidava da limpeza da casa e Érica, especificamente de Paulette, das meninas, exatamente, especialmente de Paulette, mas era uma obrigação dela cuidar das meninas. Elas, as babás, receberam de alguma forma uma instrução especial após o desaparecimento de Paulette? Não. Em algumas declarações que Érica faz, a única coisa que ela diz é que a mãe lhe diz que sabe que Érica não tem nada a ver com isso. Que ela não se preocupe, que tudo vai dar certo. Como de costume nesses casos públicos. À medida que os dias passavam, os meios de comunicação e a própria sociedade começaram a julgar a maneira como os pais se apresentavam na televisão. Nas entrevistas, Lisette sempre mencionava um sequestrador a quem implorava que devolvesse sua filha. Sem chorar, ela prometia não tomar medidas se ele devolvesse a filha. Salvador, muito se falou sobre a personalidade de Lisette Farrah, uma mulher fria, desapegada, mentirosa. Érica e Marta comentaram algo sobre a personalidade dessa mulher?
Ou mesmo que ela era muito desapegada da menina Paulette em especial e que era mais afeiçoada à outra menina. Maurício, seu marido, também pareceu indiferente à situação que enfrentavam. E embora negar sentir alguma emoção, possa ser uma resposta emocional, por si só. A resposta que Maurício deu, quando perguntaram sobre isso, foi o que fez as pessoas começarem a vê-lo de maneira diferente. Ele disse que tinha que cuidar da sua imagem e evitar ficar ridículo. Enquanto isso, jornalistas e público começaram a desconfiar dos pais da menina e levantar hipóteses sobre o que poderia ter acontecido com Paulette. A polícia continuava investigando. A hipótese do sequestro continuava sendo uma das mais apoiadas pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do México, mas indícios claros ainda não haviam sido encontrados para apoiar essa teoria. Além disso, nos dias que se passaram desde o desaparecimento da menina, ninguém havia se comunicado com a família para pedir um resgate. Em uma tentativa de descobrir o que havia acontecido na madrugada de segunda-feira, 22 de março, a polícia e os funcionários da Procuradoria encarregados do caso realizaram centenas de perícias no luxuoso apartamento. Trouxeram cães treinados para revisar a casa e até mesmo o dia. 26. Foi revisada pelo procurador Alberto Basbas, que, apesar de sua experiência, não encontrou nada fora do comum na casa da família. Até este ponto, então, temos uma investigação bastante profunda do que é o departamento onde a família morava. Eles revisaram aquele lugar uma e outra vez. Ninguém encontrou nada. Mesmo sem divulgação pública, os investigadores passaram a suspeitar do casal. Também descobriram que havia certas inconsistências entre as declarações deles e as que as babás Érica e Marta haviam dado. Apenas cerca de 3 dias após a visita de Basbas à casa dos Guevara, Farah decidiu que iria arraigar toda a família e as 2 babás. Ou seja, eles seriam transferidos para um hotel do qual não poderiam sair, sem dar seus motivos ou detalhar o destino para onde estavam indo. Em 30 de março, o procurador Vaz Vaz afirmou à imprensa: cada um deles, em determinado momento, falsificou sua declaração, o que dificultou conhecer a verdade dos fatos ou estabelecer uma linha de investigação sólida. Sem a família em casa, as autoridades se prepararam para fazer uma quinta reconstituição dos fatos no dia 31 de março. Isso se estendeu até a madrugada e contou com a presença de agentes policiais, cães treinados e tudo o necessário. Um arquiteto contratado para um exercício de planimetria no quarto de Paulette levantou os lençóis e encontrou, contra todas as expectativas, o corpo da menina. Foi tal a impressão que acabou correndo para o banheiro para vomitar. Ao levantar o colchão da cama da menina, encontraram lá embaixo seu corpo. Estava escondido entre lençóis e cobertores, mas o mau cheiro de 9 dias de decomposição os permeava completamente. A notícia se propagou e chocou todo o México. Paulette esteve o tempo todo em seu quarto, o mesmo no qual dezenas de jornalistas entraram para ouvir Lisette falar. Nada disso fazia sentido. Como eles não a tinham visto antes? Como eles poderiam ignorar o fato de que uma menina, um corpo já em decomposição, estava na mesma cama de onde havia desaparecido? 9 dias de investigação e ninguém havia verificado lá. Não. Realmente não era possível, isso nunca poderia ter passado despercebido. Para começar, como poderia ser que os pais não perceberam o cheiro de decomposição que aumentava dia após dia? Mas ainda pior, como poderia ser que a amiga da família, Amanda de la Rosa, que havia chegado para apoiá-los e estava dormindo naquela cama, não percebeu? A primeira coisa que foi divulgada em jornais e televisão foi que a encontraram em um saco de lixo preto, algo que depois foi desmentido. E que, de fato, no vídeo em que mostram como a encontraram, vê-se que ela não está em nenhum saco. A autópsia forense determinou que Paulette havia falecido devido à asfixia mecânica por obstrução das cavidades nasais e compressão do tórax abdominal. Ela não apresentava sinais de abuso sexual ou marcas de maus-tratos físicos no corpo. Concluiu-se que ela havia morrido entre 5 e 9 dias antes de o corpo ser encontrado,
podendo ter morrido naquela mesma noite. O corpo, além disso, indicava que Paulette havia morrido no mesmo lugar onde foi encontrada, naquela mesma posição. A menina tinha em sua mão um pouco de sangue ainda fresco, o que indica que ela poderia ter permanecido viva naquele lugar por várias horas. Um dos procuradores, o Sr. Castilho, afirmou imediatamente que a razão pela qual não havia cheiro, ou a razão pela qual ninguém havia encontrado a Paulette até aquele momento. A razão pela qual, em nenhum dos 9 a 10 dias em que ela esteve lá, se sentiu aquele terrível cheiro, foi porque Paulette havia sido embalsamada. Que esse efeito ocorreu ao ser coberta por seus lençóis. Os investigadores estavam tão chocados quanto a população em geral, enquanto ainda suspeitavam muito dos pais de Paulette. Também adicionaram à sua lista Amanda, que literalmente havia estado dormindo sobre o corpo durante 4 dias. Ela foi interrogada severamente por horas, mas acabou se concluindo que a mulher não tinha nenhum conhecimento sobre o que havia acontecido e ela foi liberada. Quanto a Lisette, foi um pouco mais complicado. No dia 3 de abril, a mulher decidiu processar devido às acusações e ao arraigo imposto pelas autoridades policiais a ela. Ela queria provar que não estava envolvida na morte da filha. Porque eu não posso continuar vivendo aqui por causa do assédio social que estou sofrendo e... Minha filha, não é? Causaram todo esse dano, um dano moral? Ou a minha pessoa, um ódio social? Porque eu não posso sair na rua. Ainda me gritam assassina, querem me matar todos os dias, tenho ameaças. Não tenho possibilidade de trabalhar. Se eu for para o exterior como advogada, não poderei exercer minha profissão, pois as leis são diferentes. O Sr. Rafael Jimenez fez o favor de me fornecer um guarda de segurança e uma van blindada ao ver a que eu estava exposta, não é? Uma denúncia também foi levantada por ameaças? No dia seguinte, o juiz responsável concedeu-lhes liberdade por falta de evidências conclusivas, porém com proibição de sair do país. Depois de tudo isso, a família não saiu a mesma. Maurício e Lisette saíram completamente em confronto. Quando 5 de abril os levou para depor individualmente, Lisette disse que seu marido a culpava pela morte de sua filha. O corretor de imóveis estava convencido de que o que havia acontecido não era um acidente. E é que o relatório forense da autópsia de Paulette havia concluído o que aconteceu como um acidente. Sugeriu que a menina havia rolado por conta própria sobre a cama e acidentalmente caído de cabeça no espaço que ficava entre o colchão e a cama, morrendo asfixiada e ficando presa durante 9 dias antes de ser encontrada. A relação na família estava tão quebrada que apenas os Guevara compareceram ao velório e, ao enterro, no panteão francês da Cidade do México, apenas os Fara. Não vamos dar tons sensacionalistas. Vamos dar o tom que é. Que a menina descanse em paz, que esteja com Deus. Chess, a filha mais velha do casamento, estava ficando com a família do pai, e quando Lisette tentou vê-la, os Guevara negaram. Eles não confiavam nela. Furiosa, Lisette processou o marido. E após um litígio legal de aproximadamente um mês, no início de maio, ela recuperou a custódia de sua filha mais velha. Nesse ponto, a investigação continuava focada no caso. Eles queríamos descartar qualquer hipótese antes de encerrar o caso como um acidente, e por isso estudaram a família inteira de perto, o que os levou a descobrir coisas como um amante de Lisette chamado Roberto Ayala. Apesar dos segredos, a investigação não avançou claramente. 2 meses após o desaparecimento de Paulette, não foi encontrada evidência suficiente para culpar alguém. O procurador encerrou a investigação dizendo que a morte da menina não havia sido mais do que um estúpido acidente. Finalmente causada por asfixia mecânica, por sufocação em sua modalidade de oclusão de orifícios respiratórios e compressão torácico-abdominal. No local de sua descoberta, são um motivo a mais para a complexidade que essa investigação implicou. Estas posiciones con el contenido de las distintas opiniones periciales y dan fortaleza a la conclusión de esta investigación. Ante las constancias...
Publicamente, ele teve que admitir a extrema negligência na ação policial e fiscal. E claramente não havia sido procurado com atenção. No quarto de Paulette, acho que isso é um exagero. Está mais do que claro que não procuraram bem. É mais do que impossível. No entanto, nem isso nem o encerramento do caso impediram que se continuasse a falar sobre ele ou que surgissem controvérsias sobre o que havia acontecido. Uma das coisas que certamente temos que discutir nesse vídeo é a cama, porque para mim é o mais essencial. É o principal para entender o que está errado com este caso. Porque no final das contas, alguém poderia simplesmente dizer que as atitudes de todas as pessoas envolvidas, incluindo os investigadores, são estranhas, mas não impossíveis. Alguém poderia dizer: bem, sim, está bem, eles são incompetentes, mas a parte da cama é o que derruba todo o caso. Tudo o que foi dito, tudo o que é oficial, se vai quando você olha para a cama. E vou precisar que olhem para a tela para esta parte, porque é possível que algumas coisas não tenham ficado claras para vocês. Se vocês estão ouvindo isso como podcast, vou tentar ser o mais detalhista possível. Agora, a cama da Paulette era peculiar, por assim dizer, pois tinha uma cômoda embaixo. Mas esta não ia até o final do colchão, deixando um espaço vazio. Imagine um retângulo vazio embaixo da cama, que fica completamente escondido pelo colchão e os lençóis. Até aí, o que aconteceu no início é compreensível, pelo menos o que aconteceu no primeiro dia de busca. Por aí não pensaria que a menina poderia estar naquele espaço tão pequeno, a menos que tivesse acontecido antes, a menos que fosse comum ela escolher se esconder ali. Provavelmente, a primeira coisa que eu pensaria seria em procurar lá fora, com medo de que ela pudesse ir embora sem que eu a visse. Até aí tudo bem. Me parece que a primeira hora de busca não é tão estranho que a procurassem lá fora. No entanto, 9 dias. E considerando as circunstâncias em que o corpo foi encontrado, já é outro assunto. O que mais impressionou as pessoas, de qualquer forma, foi que o corpo foi encontrado imediatamente após um apagão, um corte de luz. Quando a eletricidade voltou, magicamente lá estava Paulette. Um detalhe muito importante também é que no relatório estava que já havia sido procurado lá embaixo, naquele espaço. Que já tinham olhado lá, que já tinham virado o colchão, que já tinham tirado os lençóis, a cama à parte. Foi feita várias vezes nesse período de tempo, então é muito difícil não encontrá-la. Só existem 2 opções: ou ela não estava lá, ou eles não procuraram. E qual é a verdadeira? Também foram feitos exames com luminol, o químico que reage ao sangue, entre outras coisas. Mas isso foi fora do apartamento e em áreas comuns. Não no quarto, não na cama. Na verdade, o mais peculiar da situação foi que a cama foi feita e ninguém notou para onde o corpo foi. Porque em tudo isso poderíamos dizer que os investigadores, os legistas ou quem quer que estivesse colocando as mãos naquele quarto não fizeram o relatório. Talvez ele não fez seu trabalho e apenas anotou que revisaram a cama. Pode-se dizer isso, mas as babás, as nanas de Paulette, sim, fizeram a cama, elas sim colocaram as mãos lá. Na verdade, a Procuradoria pediu que na reconstituição dos fatos que foi feita mostrassem como fizeram a cama. Durante a recriação dos fatos, você viu Javier na torre pedindo algo a uma das babás. Como as camas foram arrumadas? Isso mesmo, onde colocavam as mãos como se estivessem dobrando, digamos, os lençóis, certo? Nessa cama, o corpo de Paulette foi encontrado dias depois. Sem sacudir a cama, uma delas arruma os travesseiros a partir da cabeceira. Estende os lençóis. Posso te dizer algo importante? Além de dizer que é evidente, acho que está. Que se você colocar as mãos lá embaixo, vai perceber que tem algo. E não é apenas perceber.
Talvez eles não pudessem vê-la, talvez não pudessem senti-la ou acreditassem que eram coisas que estavam debaixo da cama. Mas ao abrir um pouquinho para colocar os lençóis, eles deveriam ter sentido o cheiro do corpo em decomposição. A hipótese principal é que, devido aos problemas motores de Paulette, após cair, ela não conseguiu mais se levantar. Mas então os lençóis deveriam indicar um pouco do que aconteceu, deveriam ter deixado um rastro. Para piorar, para arrumar bem uma cama, é preciso tirar os lençóis e colocá-los de volta. Tudo isso requer tocar o colchão. Vendo isso, quero que observem o vídeo de como o corpo de Paulette foi descoberto. Está desfocado com o propósito de não mostrar algo inadequado ou mórbido. Mas é necessário para que entendam o quão impossível é fazer o que a babá fez e não descobrir o corpo. Assim estava a cena, é o momento em que os peritos chegam a essa câmara. Claro, temos que lembrar que os pais já não estavam lá. Estavam enraizados. Havia ocorrido um enraizamento, porque o procurador assim decide para continuar com a investigação. E é quando chegam os peritos e desdobram parte por parte. Claro, estamos cobrindo a imagem porque é uma imagem muito forte, mas enfim... Justo. Neste momento, vocês poderão ver algo branco aparecendo um pouco quando eles tiram os lençóis. Isso é a perna da menina. Então, podemos observar facilmente que era visível de longe, e quando eles tiravam os lençóis. Ou seja, não foi necessário mover muito nem tirar muito o colchão para poder vê-la. Estava muito perto da superfície, seria difícil não vê-la, também seria difícil fazer a cama e ela cair nesse espaço debaixo do colchão. De início, os depoimentos são muito diferentes do resultado final. Ambas, Érica e Lisette, dizem que aconchegaram Paulette naquela noite, a cobriram bem e, como de costume, deram a ela seus bichinhos de pelúcia para dormir. Mas Érica diz sobre a manhã seguinte que ela foi ao quarto e a cama estava feita, que estava principalmente arrumada. Então, como é que ela se emaranhou e ficou mal posicionada, sufocada entre seus próprios lençóis, se estava tudo bem arrumado? Os lençóis desapareceram? O promotor Castillo afirmou que a cama estava arrumada e sem deslocamento de lençóis. Ele também acrescenta que havia travesseiros dos lados para que Paulette não caísse. Além desse detalhe que nenhuma das duas mulheres declarou, é evidente que aqui há um grande problema. Outra vez. Por que Paulette foi encontrada coberta com um lençol? E cai em uma contradição, porque se não houve um deslocamento, por que afirmou que Paulette havia ficado milagrosamente embalsamada por seus lençóis? Coisa que, a propósito, eu digo, não é possível. Caso ainda tivessem alguma dúvida. Na verdade, seria exatamente o oposto. O lençol ou qualquer coisa que a cobrisse tornaria a situação muito pior, porque estaria impregnado com os líquidos, gases e odores da decomposição. Esse quarto teria que ser uma geladeira para que o corpo não fosse detectado, para que a decomposição não ocorresse, para que todo esse cheiro não se espalhasse. Não vou colocar a foto da menina por muitas razões óbvias, mas vamos colocar desenhos em seu lugar. Então olhem para a tela, porque é realmente desconcertante, ok? O corpo foi encontrado literalmente assim. Repito isso e fizemos alguns desenhos porque me parece impossível. Eu penso e penso de novo e de novo. Tento encontrar a lógica que durante 9 ou 10 dias houvesse pessoas indo e vindo, mas ninguém notasse ou visse algo estranho. Eu, que sou particularmente sensível aos odores, não consigo nem imaginar essa situação. Um legista experiente não poderia admitir que isso acontecesse. O que eu quero dizer é, não é que o corpo foi encontrado bem escondido debaixo da cama? Talvez debaixo de outra coisa, talvez debaixo de outro móvel ou de roupas ou algo similar. Mas estava lá, bem ali, só isso. Apesar de tudo, além do que nós podemos pensar ou o que pode ser comprovado, me parece óbvio que a investigação foi um desastre. Uma piada. Onde já se viu usar o quarto de onde uma criança desaparece como centro de atividades?
Mesmo que tenham feito as perícias correspondentes que não fizeram, depois deixaram todo mundo entrar para ver. Pisaram onde quisessem, tocaram em todos os lugares e deixaram a família mover os elementos à vontade ali. Para que tenham uma ideia, não houve apenas muitas entrevistas, o que requer a entrada de câmeras e jornalistas, mas também havia muitas pessoas da polícia que não deveriam estar lá dentro. Os peritos, todos estiveram lá, pisando e até mesmo usando o banheiro da Paulette. O banheiro que estava no quarto estava sendo usado. Esse quarto, de onde ela desapareceu, pelo que eles sabiam, o local onde todas as pistas deveriam estar não foi analisado nem assegurado corretamente. Para que uma investigação seja bem-sucedida, você não pode permitir que qualquer pessoa entre no local. Além disso, porque era necessário que investigadores, policiais, peritos usassem o banheiro da Paulette. Não se deve tocar no espaço em que ainda está sendo investigado. Todos os sistemas de monitoramento que existem. E levar a menina me parece absurdo. Isso é o máximo que eu fico. Quer dizer, por isso não estou desesperado ao pensar em como eles fizeram, porque para mim está claro que há algo mais em tudo isso. Vamos encontrar essa mesma expressão mais adiante, apenas 2 segundos depois, e aos 2 minutos e 27 segundos a expressão aparece novamente. Aqui há uma combinação interessante de nojo, mas também com raiva, algo que chama a atenção também na linguagem paralinguística, ou seja, em tom-volume, da mãe da Paulette. Cada vez que ela fala de sua filha, aparentemente ela faz isso irritada, zangada. Inclusive, ela tem certas microexpressões de desgosto. Ele faz sempre que está falando sobre a situação em relação à sua filha. Algo que é muito interessante que a maioria dos usuários, para dizer no YouTube, que puderam observar, é o distanciamento da visão com o entrevistador, buscando informações relativas ao caso. Novamente, sim. Se percebermos, o olhar se distancia novamente na entrevista e em direção à entrevistadora. Quando os olhos, as pálpebras se escondem ou o olhar se dirige para baixo, há um elemento sinestésico, ou seja, sensorial de emoções, evidenciando um conflito emocional. Honestamente, o comportamento dos pais pode ser analisado todas as vezes que quiserem, mas pouco importa. Para fazer uma análise correta do comportamento deles, alguém deveria conhecê-los, saber como eles falam ou se expressam no dia a dia. Tudo isso são meras conjecturas infundadas. O importante, na verdade, teria sido uma investigação correta. Talvez em vídeo, como se faz agora, fotos de todo o quarto de ponta a ponta, não apenas da parte de cima. Com uma foto que já se fazia naquela época, tudo isso poderia ser resolvido facilmente. Vamos ver isso depois. Pelo menos saberíamos o que havia dentro do quarto. Os procuradores defenderam a investigação de várias formas. Disseram que nos primeiros dias estavam procurando por uma pessoa viva. Então, os cães utilizados são diferentes para rastrear pessoas vivas ou cadáveres? Seria uma coisa ou outra, não as duas simultaneamente. E veja, às vezes eles são treinados para as duas tarefas, mas é verdade que não é comum um cão fazer as duas coisas. E alguém pode dizer, está bem, eu concedo isso, está bem. Que estavam procurando por uma pessoa viva, estavam procurando do lado de fora e tudo o que você quiser. Mas enquanto estava fazendo isso, o quarto ainda estava em uso. Pessoas da família iam e vinham, pessoas ocupadas com a casa, pessoas da investigação. O que não é lógico é que ninguém percebeu que naquele espaço da cama, onde uma menina se encaixa perfeitamente, poderia estar a Paulette. O jornalista Martim Moreno realizou uma investigação que foi a base para seu livro Polé. O que não foi dito é um livro curto, apropriado para o quão breve foi o caso. Neste, ele analisa os arquivos do caso e os cita ao longo de todo o livro. Primeiro problema, todas as roupas de Polé estavam recém-lavadas, então não serviam para o cão farejador. É por isso que acabaram usando um lençol do quarto. Como eles pegaram o lençol? A pessoa simplesmente começou a retirar cobertor, travesseiro, pelúcia, até chegar a um lençol e pronto. Então, para tirá-la, a pessoa puxou bem forte, movendo um pouco o colchão.
Depois, estenderam o restante por cima, sem arrumar muito. Algumas almohadas, de fato, ficaram no chão. Também levaram um ursinho de pelúcia que puseram ao lado do lençol. Tudo isso para então, em vez de examinar o lençol, retirá-lo do complexo para dar ao cão e assim poder rastrear a menina fora. Ou seja, eles não trouxeram os cães para o quarto de imediato, fizeram isso de fora do complexo, deram o lençol para cheirar, deram algumas voltas no quarteirão e pronto. Este lençol, com todo tipo de fluidos, apareceu mais tarde com a colcha junto ao corpo. Moreno também denuncia neste livro que não deixaram tirar fotos suficientes do quarto e que na hora de revisar os carros da família e comparar as impressões digitais encontradas com as de Paulette, especialmente uma encontrada no porta-malas do Chevrolet Impala, foi mal feito. Compararam a impressão digital de um único dedo da menina e disseram: pronto, isso não coincide, como se ela não tivesse mais 9 impressões digitais. No entanto, a parte mais importante de toda essa narrativa são os interrogatórios. Havia 4 pessoas: Lisette, mãe, Maurício e as babás. O incrível é que durante esse período de alguns dias, os 4 se culparam, entre eles, Maurício apontou contra Lisette. Nem mesmo tentou esconder isso. De acordo com o relatório escrito por Pri da Galícia, ele disse claramente que sabia onde estava o corpo e que falaria a respeito se fosse protegido legalmente. Imediatamente afirmou que Lisette também sabia onde estava o corpo. Ao mesmo tempo, Lisette declarou que seu marido havia planejado tudo, seja lá o que isso signifique. E não foi a única vez que confessaram. Eles teriam feito isso previamente diante de 2 agentes da Procuradoria. Tudo isso ainda não era uma confissão. Ninguém se atribuía à morte da menina. Érica disse que a própria Lisette havia assegurado que ela não deveria se preocupar, pois nada iria acontecer, que ela iria cuidar de tudo. Mas eles foram libertados. As confissões teriam sido antes da noite de 29 de março, antes de encontrarem o corpo, mas não contaram. Ou algo aconteceu depois, porque ninguém pareceu se importar que eles tinham dito antes que sabiam onde estava o corpo. O que foi escrito nesses relatórios não importou, vou repetir. Interrogaram a família e as babás. O pai imediatamente disse que sabia onde estava o corpo e que sua esposa também. Lisette disse que seu marido havia planejado isso, e as babás, Érica especialmente, disse que Lisette tentou tranquilizá-la porque eles tinham tudo sob controle. Em relação a quando a menina teria morrido, o mesmo livro fala do testemunho dos guardas do prédio onde moravam. 21 de março. A família voltou no carro. Um dos guardas notou naquele momento que, para que não passassem frio, Lisette ordenou que as meninas se cobrissem. Entrou caminhando de mãos dadas com sua filha mais velha e carregando no outro braço um volume completamente coberto com um cobertor branco. Essa seria a Paulette? Há aqueles que acreditam, a partir dessa informação, que Paulette já estaria morta naquele momento. Moreno também destaca o teste do polígrafo, que sabemos que há muito tempo é considerado um detector de mentiras, para dizer assim, mas na verdade é mais como um exame de comportamento, algo que não deve ser levado de ânimo leve, de qualquer forma. Neste teste, várias perguntas devem ser feitas, a fim de poder fazer um perfil correto da pessoa. O problema é que não foram feitas mais de 2 perguntas aos pais da Paulette. Após o ocorrido, solicitaram relatórios psicológicos de todos os envolvidos. É daqui que temos uma das piores declarações que a Lisette fez. Em todo o caso, e cito também, se eu perder a Paulette, ainda tenho outra filha. Quanto a Lisette, filha, determinou-se que havia uma constante irritação pelo deslocamento afetivo, ou seja, davam muita importância a Paulette. Quanto ao dia anterior ao desaparecimento, a irmã mais velha declarou que ficou irritada porque, ao voltar da viagem e sair do carro, seus pais haviam coberto a Paulette com seu cobertor favorito. Aqui poderíamos falar sobre algo específico. Lisette, a mãe, foi viajar com uma amiga, enquanto Maurício e suas 2 filhas viajavam para outro destino. Muito foi apontado sobre a chegada da família ao complexo de apartamentos, quando cobriram completamente a filha mais nova.
Alguns pensam que Paulette já estava morta naquele momento, mas nesse caso, como ela morreu? Maurício não teria mais culpa? Foi planejado? Lisette descobriu por telefone? Acho que é demais dizer que ele já havia falecido naquele momento. Se for assim, estaríamos falando de um crime planejado ou pelo menos discutido muito antes do desaparecimento. Continuando com outros dados curiosos, Guilhermo Gutierrez, diretor da Fundação Nacional de Pesquisas de Crianças Roubadas e Desaparecidas, fez uma visita a Lisette no departamento. Pediu para dar uma volta pelo local e ficou aterrorizado com o fato de que a cena estava toda contaminada. Além disso, decidiu cuidar de si. Isso incluiu debaixo da cama, ou seja, ele se agachou e aproximou o rosto. Ele não só não encontrou Paulette, como também não detectou nenhum cheiro estranho. Em março, quase abril, faz calor no México. Seria muito estranho que, já com 4 dias de morta, não exalasse algum tipo de mau cheiro. O que Gutierrez pôde observar foi que, através da janela no quarto de Paulette, seu corpo poderia facilmente sair, e daí para a área dos elevadores, sem muito problema. Essas são algumas coisas que o livro de Moreno aborda e que vocês podem ler. Realmente, é bastante curto, mas tem extratos dos relatórios que foram feitos ao longo do caso, que novamente não são muitos, porque foi quase completamente cortado, muito rápido. Embora oficialmente o caso já estivesse encerrado, a imprensa ainda tinha muitas coisas para dizer, mas também para mostrar. Por exemplo, o áudio vazado de uma conversa entre Lisette e sua filha mais velha, Chess, logo após o desaparecimento de Paulette. Nessa conversa, divulgada pelo renomado jornalista de investigação, Salvador Macedá, ouvia-se Lisette dizer coisas muito estranhas para sua filha. ¿Por qué, mamá? Esto te tienen que decir, mamita, porque si no se empiezan a malinterpretar las cosas, nos pueden acusar de que nosotros nos graduamos o que tú la empujaste afuera para perderla, pues mejor no mira todo, ¿ok? Porque no sabemos nada. O que claramente voltou a gerar suspeitas sobre Lisette e colocou-a novamente no centro da tempestade. Incomodada com o assédio jornalístico e o ódio popular, Lisette voltou a se apresentar aos meios de comunicação para dizer que a conversa que circulava em todos os meios não só estava muito fora de contexto, mas também estava alterada para fazê-la parecer mal. Afirmou que nunca pediu à sua filha que escondesse informações, como o áudio parecia sugerir. Outra das teorias ou controvérsias em torno deste caso surgiu através de um vídeo do YouTube intitulado O Estranho Caso do Pijama de Paulette. No vídeo eram mostradas as fotos do corpo da menina no momento da descoberta, na qual se via como Paulette estava vestindo um pijama vermelho com renas, o que era estranho porque nas entrevistas que Lisette havia dado. Enquanto ainda procuravam sua filha, ela havia mostrado seu quarto e na cama um pijama exatamente igual, como se estivessem esperando o retorno de Paulette. Para muitos, que aquele mesmo pijama tivesse sido mostrado limpo e dobrado sobre a cama dias antes de Paulette aparecer com o mesmo vestido. Significava que a menina não havia estado sempre entre o colchão e sua cama. Inclusive, uma de suas babás havia dito que aquele pijama havia sido o que a pequena havia vestido na noite de seu desaparecimento. Como era possível que ela tivesse ido dormir com o pijama que sua mãe mostrou no quarto dias depois? E finalmente aparecesse com ele posto? Lisette respondeu simplesmente que Paulette tinha 2 pijamas iguais e, por isso, havia mostrado um igual no quarto de sua filha para a mídia. E embora a teoria oficial diga que Paulette se asfixiou caindo debaixo do colchão, um pouco sufocada entre seus lençóis, também existem algumas outras hipóteses. Na verdade, não podemos provar nenhuma, mas podem ser divididas em 2 partes. Uma é a morte acidental e o encobrimento, e a outra, um assassinato. O assassinato é duvidoso, no mínimo, já que a autópsia não mostrou nenhum tipo de luta ou maus-trato. Não havia marcas em seu corpo de que alguém a tivesse tocado. Apesar disso, houve rumores. Um em particular fazia referência a marcas de cordas nos pulsos e pés da menina. A outra hipótese é que foi um acidente. Alguns até pretendem afirmar que a irmã de Paulette a matou, brincando ou irritada. Seja como for,
Nesse caso, os pais teriam escolhido encobrir o fato, escondendo a menina e a reportando como desaparecida para as autoridades. Uma das coisas que não consigo entender é por que a opinião pública se volta para Lisette dizendo que ela matou sua filha. Talvez seja pela insistência do procurador Vaz, que estava desesperado para provar que ela a havia matado. Sempre que o caso é mencionado, só falam de Lisette. Quando o próprio Maurício anunciou que sabia onde estava o corpo e que sua esposa também, assim como as babás, ninguém confessou o que aconteceu. Também não há pistas que reforcem as hipóteses das pessoas. Nas entrevistas, ambos agem de forma peculiar. Na verdade, ambas as babás afirmaram que os dois pais pareciam despreocupados com o desaparecimento, que, embora Maurício tenha começado a procurá-la enquanto Lisette sentava para fumar, ele não estava tão desesperado quanto elas. Nenhum dos dois mostrou lágrimas ou tristeza. Acho que talvez o que mais chama a atenção é a quantidade de vezes que Lisette apareceu na televisão. Talvez isso tenha produzido mais ódio, mas vamos ver. Em suma, os dois pais estavam muito estranhos. E não só eles. De qualquer forma, a investigação, desde o início, foi uma porcaria. É uma das piores investigações em casos midiáticos que eu já vi até agora. E já muito sobre casos desastrosos de policiais que não se importam, de investigadores e legistas que fazem mais o seu trabalho. Mas isso é um nível que eu não consigo explicar. Entre os motivos pelos quais os pais de Paulette poderiam ter querido a morte de sua filha estão o dinheiro e o que poderíamos classificar como liberdade. Há aqueles que apontaram que Lisette tinha um amante e queria estar mais livre do que era. Uma complicação como ter uma filha que exigia mais cuidados. Depois surgiu fortemente o rumor de que eles tinham um seguro de vida, o qual primeiro deveriam cobrar para depois retornar. O corpo da menina Érica, uma das babás, afirmou que a família não estava passando por um bom momento econômico. Elas recebiam o pagamento atrasado, demoravam para pagar as contas domésticas e até pediam dinheiro emprestado. Às vezes nem pagavam os cartões de crédito e eram constantemente cobrados pelos pagamentos. A realidade é que os cuidados com a Paulette eram muito caros, até mesmo a Lisette disse que não tinha nada em seu nome, então o assunto do dinheiro poderia ser. Chegou-se a pensar também que poderiam ter planejado uma espécie de autorresgate, ou seja, matar a menina, fazê-la desaparecer, pedir dinheiro através dos meios de comunicação e depois ficar com o dinheiro. Honestamente, sinto que o que faz menos sentido em tudo o que mencionamos é que o corpo apareça novamente. Onde estava antes e por que apareceu no quarto? Se as hipóteses fossem verdadeiras? Então, em que vocês acreditam? Já se passaram 15 anos desde a morte de Paulette. Seus restos foram exumados e cremados em 2017, pois não havia motivos para crer que forneceriam novas evidências. Mais de uma década após o divórcio oficial, a relação entre Maurice e Lisette permanece tensa, embora suas vidas sempre estarão ligadas por Chess. Lisette Farah processou a procuradoria em $40 milhões por não fazer bem o seu trabalho. Além disso, afirmou que foi ameaçada de morte e passou por um momento terrível. Disse que Henrique Peña Nieto a faria desaparecer se chegasse à presidência. Durante o processo, os colaboradores do promotor afirmaram que Lisette apresentava prováveis transtornos de personalidade. O senhor é responsável por ser a cabeça do órgão que me julgou, que fez uma página onde está muito claro tudo o que aconteceu com minha filha, pois isso é um crime. O senhor está cometendo um crime? Porque se supõe que deve haver sigilo no processo. Se ele se tornar presidente, ele vai me matar. Hoje, ele não é nada mais do que um candidato. E eu recebo acusações e ameaças todos os dias. Em 2020, a Netflix lançou uma minissérie sobre a morte de Paulette e o envolvimento de sua família, reacendendo o interesse no caso, colocando Chess em foco, que em 2022, aos seus 20 anos, foi obrigada a apagar sua conta no TikTok para evitar a enorme lista de insultos e comentários desagradáveis nos vídeos em que aparecia com sua mãe. Embora a investigação tenha concluído há muito que foi um acidente,
Ainda há muitas pessoas que acreditam que, na realidade, o dinheiro das duas famílias prometeu esconder um crime obscuro contra uma criatura inocente. E digam-me, o que vocês acham? Muitas pessoas simplesmente acreditam que o que ocorreu, seja lá o que tenha ocorrido, na realidade, foi por culpa de um dos pais. E que se resolveu graças ao dinheiro que tinham. Acredito que, na realidade, isso se sustenta mais do que em qualquer outro caso. Porque como a encontraram, é ridículo. É que não tem nenhum tipo de lógica. Eu geralmente tento ver a lógica nas coisas, porque às vezes acontecem coisas estranhas. E é completamente impossível, mas neste caso, que um corpo esteja 9 dias em um lugar, que passem cães, que passe gente, que passem investigadores e ninguém o veja. É impossível, ou seja, já é impossível. Agradeço novamente a CyberGhost, rede privada virtual, pelo patrocínio deste vídeo. Se estão procurando uma rede privada virtual, a verdade é que é uma opção excelente a um preço super razoável e acessível. No link da descrição, encontre a oferta especial da CyberGhost, rede privada virtual com 4 meses grátis. Então não percam essa oportunidade. Então, digam-me o que pensam a respeito. Estou lendo vocês. E aqui termina o vídeo. Agradeço aos Patreons e membros do canal por me apoiarem dessa forma. Sem mais a dizer, aqui está um novo vídeo recomendado. Inscreva-se clicando no meu rosto. Até o próximo vídeo.